o nosso Mestre Jesus, ele veio a este mundo para nos trazer vida, para nos trazer vida eterna. Não somente vida no sentido de alegria, no sentido de paz. Hoje nós estamos vivendo momentos e pregações aonde tais pessoas querem demonstrar que o cristianismo é você ser rico, é você ter mansões, é você ter alegria apenas passageira, apenas deste mundo. Não, o cristianismo é salvação. Esse é o principal ponto. Salvação de quê? Salvação da pobreza? Pode até ser, mas não é esse o objetivo. Salvação da depressão? Pode até ser, mas não é esse o principal. Salvação de depressão, de tristeza, de alguma coisa? Sim, mas o principal objetivo é a salvação das nossas almas. Todos pecaram, a Bíblia diz, e separados foram da glória ou da presença de Deus. Estávamos condenados. Todo aquele que não recebe a Jesus e não o segue, a Bíblia diz que ele já está condenado. Ele não vai ser condenado. Ah, pastor, mas e aquele juízo final que se refere à Bíblia? Aquele juízo não é para condenar. As pessoas já estão condenadas. Aquele juízo é para afirmar a condenação. E o único meio que nós temos é aceitando a Jesus, recebendo Jesus como nosso Salvador. Jesus disse uma certa vez: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Amém? Ainda que você vivesse nesse mundo e não tivesse nenhum privilégio, não tivesse nenhuma bênção, mas você fosse salvo, esta é a maior bênção que você pode ter. Por quê? Porque esta é a salvação da tua alma. A morte não termina com o ser humano. A morte é uma passagem para a eternidade. Quando a pessoa morre, ela vai para a eternidade. A pergunta é: o que é a eternidade? A eternidade é um plano ou uma dimensão sem fim. Então, um dia começamos com o nosso nascimento aqui na terra, mas não haverá término. O nosso corpo ficará aqui na terra, o pó volte ao pó, mas o espírito volta a Deus. Volta a Deus e ficará com Ele se receber a Jesus como Salvador. O pecado foi uma ofensa tão terrível para Deus, que Deus, nesta ofensa, determinou a condenação da humanidade. Todos que nascessem de Adão estavam condenados. Mas o amor e a graça de Deus é tão grande. A Bíblia diz em um versículo que é muito conhecido, que Deus amou o mundo ou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho. Este versículo, ele mostra o meio que Deus providenciou para que nós pudéssemos ser salvos. O perdão de Deus não foi um perdão do tipo, deixa para lá, sabe? Ah não, eles pecaram, deixa para lá, eu sou bonzinho, eu sou misericordioso, deixa para lá. Não foi esse perdão. O perdão de Deus teve um custo, e muito alto para ele. O perdão de Deus foi determinar que, assim como o pecado veio através de um homem, o perdão e a justiça dele viria através de um homem que fizesse o que agradasse a ele. Vocês entendem isso? Deus não disse assim, deixa para lá, né? Eu sou bonzinho, eu não vou condená-los. Não, já estava condenado. Deus, no seu amor, na sua graça,
determinou que, assim como o pecado veio através de um homem e alcançou toda a humanidade, a justiça e o perdão dele viria através de um homem que fizesse a vontade dele. Então Jesus foi esse homem que nasceu de uma mulher virgem. A Bíblia diz que ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Ele andou aqui na terra, como foi explicado aqui, ele cumpriu a missão de Deus, ele fez tudo perfeitamente que Adão não fez. E através disto, ele foi crucificado. Por quê? Porque a ira de Deus determinava que esse justo não somente faria o que era correto, esse justo, para que houvesse o perdão do ser humano, ele precisava ser crucificado, ele precisava pagar o que eu e você não pode pagar, não podia pagar. A morte de Jesus foi o preço, foi o valor, para que Deus olhasse para nós e dissesse: eu aceito vocês agora. Não é porque você é bonzinho, não é porque o pastor Jetro é bonzinho. Não existe pessoas boas o suficiente para alcançar o perdão de Deus. Ninguém nesta terra, nem que nasceu, nem que está vivo, e nem os que vão nascer. Não existe ninguém perfeito, grave isso, para que possa alcançar o perdão de Deus. Então, Jesus foi essa pessoa perfeita. Jesus nasceu, fez tudo que agradava a Deus, em tudo foi tentado, como foi falado aqui, mas não pecou. E aí ele morre na cruz. Mas Deus não deixou ele ali, prostrado diante da morte. A Bíblia diz que ele ressuscitou a Jesus. Hoje Jesus está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está lá, intercedendo. Todas as vezes que ele vê uma falha, uma fraqueza, todas as vezes que ele vê as nossas debilidades, ele intercede, porque ele sabe o que você está passando. Ele passou por tudo isso e muito mais. Agora somos aceitos por Deus. Pensando sobre essas pessoas que às vezes vêm na igreja e se afastam, vão para o mundo, escolhem aquilo que o mundo oferece, depois de passarem um tempo na igreja, de conhecerem a palavra, depois de entenderem o projeto, o plano de Deus para suas vidas, escolhem a glória deste mundo. Por qualquer banalidade, seja porque é uma pessoa que de repente acha que não curtiu as coisas do mundo e volta e vai fazer tudo que o mundo tem ali para oferecer, seja porque ele começou a ficar rico e de repente ele acha que a igreja é uma tolice, seja porque ele começou a estudar e começou a entender a filosofia, começou a entender a ciência e etc., e ele simplesmente acha que isso aqui é um processo de pessoas medíocres. Seja qual for a razão, o Senhor me levou a refletir da seguinte forma: a salvação é como uma porta que foi aberta. As pessoas estão em um mundo de trevas, elas já estão condenadas. A salvação é como essa porta que está aí aberta. Ninguém é obrigado a entrar aqui. Aqueles que entrarem na salvação, e eu estou usando só a figura da igreja, aqueles que entrarem têm a liberdade de entrar e permanecer até o fim. Amém? Serem tentados, serem seduzidos pelo mundo, mas não aceitam. Eu não aceito. E aí o Senhor me levou a olhar para alguns de vocês, para alguns que já foram da Shalom, para alguns que saíram da Shalom, mas estão firmes com Deus. E o Senhor me levou a refletir da seguinte forma: aqueles que são meus, nenhum vai se perder. Amém? Nenhum vai se perder. Não importa se estão na Shalom, se estão em outro ministério,
mas se estão firmes e determinados a servir a Deus. E aqueles que saíram? E aqueles que desistiram porque amaram mais o mundo, amaram mais o pecado, amaram a glória deste mundo, seja a riqueza ou seja o conhecimento científico, filosófico? E aqueles? Eles escolheram isto. Eles saíram das trevas e conheceram a luz. Mas eles optaram em voltar para a escuridão. Talvez se achem abastados de riqueza e de conhecimento natural deste mundo, mas são pobres, miseráveis em relação a Deus. Talvez vocês sejam considerados pessoas medíocres e pequenas diante destas pessoas. Talvez eles passem lá na frente e eles olhem e achem ridículo que pessoas se reúnam aqui para falar de Deus, e talvez alguns até digam assim, para dar dinheiro para o pastor, né? Que é o comum por aí. Então, fortaleçam-se nisto, abracem e creiam nesta palavra que foi pregada aqui, amem a Jesus, não se iludam com a glória deste mundo. Se amanhã Deus te abençoar e você se tornar um empresário, alguém rico, ou alguma coisa, uma herança, não esqueçam da sua salvação, porque a glória deste mundo não vai salvar vocês. Se vocês forem tentados e seduzidos pelas coisas deste mundo, pelas paixões impuras e pelas coisas que não agradam a Deus, permaneçam firmes. Sabem por quê? Porque a sua vida pode chegar até 120 anos, eu vou exagerar, 130 anos. Não conheço pessoas que chegaram a um ou outro ali relato, mas não se sabe, com certeza. Mas ela, aqui neste mundo, ela vai acabar. E tem uma palavra no Novo Testamento de um homem que era muito rico e reservou para si depósitos, armazéns, e encheu todos esses de coisas. E aí ele, um certo dia, ele ficou alegre com aquilo, como se fosse a realização eterna dele. E uma voz veio do céu e disse: louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens para dar. Ele tinha tudo, mas ele não tinha a eternidade com Deus. Você pode não ter nada e ser desprezado aos olhos deste mundo, mas você tem a eternidade com Deus. Afirme-se nesta posição. Qual é a sua posição em Deus? Quando eu entrava na porta, o Senhor me fazia refletir isso. Qual é a posição em Deus? E quais são os frutos que eu devo produzir nesta minha vida cristã? A minha posição é de filho de Deus. A minha posição é de uma pessoa que não merecia a salvação, estava condenado, mas agora está salvo. Não pela minha própria capacidade, habilidade, conhecimento ou etc., mas pela misericórdia de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, quando Ele deu a sua vida por mim e por você. Amém? Então, eu entro na igreja, eu me ajoelho para orar e o Espírito Santo continua falando comigo. E mostrando, você vê quantas pessoas já desistiram desde quando você é pastor, desde quando você aceitou a Jesus. Mas quantas pessoas estão perseverando? Quantas pessoas entraram por essas portas ou em outras portas que nós estivemos, lugares? Quantas pessoas desistiram e saíram da fé? Mesmo depois de um tempo na igreja. Mas elas estão lá no mundo. A glória deste mundo as seduziram. Mas quantas pessoas estão firmes? Quantas pessoas estão perseverando? É estes que eu tenho como preciosos. Você é um desses? Mas lembre-se, até o fim,
até o fim, neste mundo, se você perseverar, se você for até o final, você passará a eternidade com Deus. Não dê a desculpa, eu desisti. Você vai perguntar para algumas pessoas e elas vão dizer assim, eu não tinha força. É mentira, porque a Bíblia diz que a força do Senhor nos sustenta. Mas eu não... A Bíblia diz que Jesus, que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É mentira quando elas dizem e se desculpam porque estão lá no mundo por alguma outra razão. São mentirosos, voltaram para a escuridão, porque nós temos as garantias de nos mantermos firmes com os nossos olhos para Jesus. Não há desculpa para elas. Que elas se arrependam enquanto é tempo, que elas mudem seus pensamentos e abandonem o mundo, que elas mudem seus pensamentos às seduções, aos pecados da prostituição, do adultério, da mentira, tudo aquilo que as levam para o buraco, para o abismo. Ainda há tempo para estas pessoas que desistiram, que amam mais a glória deste mundo, desconsiderando o que Jesus fez por elas. Pessoas que estão pisando no sangue de Jesus. Jesus as ama, mas elas irão para o inferno se não se arrependerem. Eu irei para o inferno se eu mudar o meu pensamento e voltar para o mundo. Não há desculpas. O Espírito Santo nos reafirma dizendo, seja fiel até o fim, para receber uma coroa de glória. Ao que perseverar até o fim, será salvo. Não se desculpem, não se escondam atrás de lutas, dificuldades. Mas pastor, você não sabe o que eu passo. E o que passou Jesus por você quando não merecia? O que passou Jesus por nós quando Ele não merecia? Você acha que você sofreu mais ou sofre mais do que Jesus? Coitadinho de mim, você não sabe o que eu estou passando, o que eu passo no meu dia a dia. Não há justificativa naquele dia. O Senhor nos chama a pensar e a refletir sobre isso. Eu estou falando aqui direcionado pelo Espírito Santo. Nas minhas reflexões e orações nesta manhã, o Senhor disse para mim: aqueles que são meus, nenhum vai se perder. Se você desistir amanhã, é porque você nunca amou o Senhor de verdade. Essas pessoas são egoístas, são egocêntricas, são mesquinhas, porque elas conheceram a glória de Deus, porque elas conheceram o plano perfeito de Deus, e elas desprezaram, preferiram a glória deste mundo. Eu prefiro Deus. Prefira Deus. Prefira a sua salvação. Ainda que você passe dificuldades. Minha mãe, uma serva de Deus, desde quando entendeu, vivia na igreja, faleceu com 52 ou 54 anos, não lembro agora. 13 a 15 anos da vida dela sofrendo terrivelmente com diabetes e complicações da diabetes. Nunca vi minha mãe balançar na fé. Eu estava no mundo, eu passava às vezes a porta do quarto encostada, eu olhava e eu via minha mãe orando 30, 40 minutos de joelho, pelo filho, pelo esposo, pela filha, por irmãos, por pessoas.
Eu via ela com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, coisa que é raro hoje dos crentes. Eu via minha mãe e esse exemplo eu levo comigo. E eu disse: Senhor, me sustenta. Não sei quando o Senhor vai me levar, se é amanhã, se é daqui a 40 anos, sei lá. Me sustenta até o fim. Eu não quero nadar e morrer na praia. Eu quero chegar até o final, como minha mãe. No último dia da minha mãe, ela estava ensinando uma irmã um hino da harpa, a irmã que veio da igreja batista. Eu não estava lá, meu pai que contava. Ela estava ensinando o hino da harpa, porque a irmã foi para a assembleia e queria aprender o hino da harpa. E minha mãe conhecia quase todos os hinos da harpa. E ela estava ensinando ali, aquela irmã. Se despediu, a irmã foi embora, ela pediu para ficar na cama. E ali ela fechou os olhos nos braços do meu pai. Fiel a Deus. Fiel a Deus. Até o final. Vamos aprender a ser fiel a Deus. Ela não buscou a glória deste mundo. Ela não buscou as riquezas deste mundo. Não é errado você ser rico. Se Deus te der essa direção e condições para isso, que seja. Mas não se empolgue com essas besteiras deste mundo. Se Deus te der a capacidade de você amanhã se tornar um PhD em alguma coisa, seja. Ajude as pessoas, ensine, mas não se perca com as mentiras deste mundo, atrás de filosofias vãs, de homens que não tiveram compromisso com Deus, pensaram alguma coisa, amém, contribuíram e contribuem para a melhoria social, para a melhoria humana, mas não é suficiente para te levar a desprezar a Deus e a tua salvação. Que adianta a glória deste mundo e você perder a tua alma? Então, Senhor, obrigado por esta palavra ao meu coração nesta manhã. Eu passo para vocês aquilo que o Senhor falou comigo. Eu quis compartilhar isso com vocês. Na minha intimidade, na minha relação com Deus. E eu quis passar isso para vocês. Esse é um culto de libertação. Hoje o Senhor está nos libertando das amarras mesquinhas e egoístas da nossa alma. Hoje o Senhor está nos libertando dessa fraqueza humana de ficar oscilando por qualquer bobagem, por qualquer situação que estamos passando, como crianças pirracentas que qualquer coisinha já dizemos assim: não sei se vale a pena ir para a igreja, não sei se vale a pena estar na presença de Deus, porque olha como está meu esposo, olha como está meu filho, olha como está minha vida financeira. Você é o mais mesquinho se pensa assim. O Senhor te tira dessa situação mesquinha, medíocre, e diz: valorize o que eu fiz por você. Ainda que você morra o mais miserável dos homens aqui neste mundo, você será honrado na eternidade por mim. Eu acredito em prosperidade, eu acredito na bênção do Senhor, eu acredito na cura, mas muito mais do que isso, eu acredito na salvação da minha alma. Eu acredito na minha relação eterna com Deus. E é isso que eu convido você a pensar e a manter sua posição. Mas o pastor
não é mais o mesmo, o pastor nem sequer me cumprimentou, nem vale a pena mais ir para a igreja. Que mesquinheza, que coisa boba. Ah, porque as irmãs do círculo lá da igreja, as irmãs são metidas, são não sei o quê. Que mesquinheza, diante da glória, diante do que Deus fez por você. Seja maior do que isso, se você está vendo isso. Valorize a tua salvação, valorize o sacrifício de Jesus, valorize o que você tem hoje, tua posição de filho de Deus. Quem quiser ser mesquinho, medíocre, desprezível que seja, mas você seja filho de Deus. Seja maior do que as mesquinhezas deste mundo. Deixe Jesus ser o centro da tua vida. Eu às vezes falo de uma forma alegórica. Se todos vocês dissessem assim: pastor, eu rejeito você como pastor. Se minha família dissesse assim: eu rejeito você como pai, eu ficaria triste, pesaroso, mas eu iria ali para a esquina e pregaria o evangelho da mesma forma. Eu ganharia almas para Jesus da mesma forma. Eu continuaria firme da mesma forma, porque jamais eu vou abandonar o meu Salvador. Eu não troco a minha salvação, a eternidade que Deus me deu, por coisas que vão passar, por coisas deste mundo. Então eu tenho um exemplo dentro da minha casa com minha própria mãe, que tinha tudo para desistir, dependente da filha, dependente do marido, dependente de remédios, dependente de tantas coisas. Talvez na mente dela tantos conflitos, porque eu não sou curada, porque eu sirvo ao Senhor, sou fiel, e eu continuo com uma vida enferma. Mas eu nunca vi minha mãe reclamar. Uma vez ela foi para o hospital, entre tantas vezes, e ela ganhou muitas vidas ali para Jesus no hospital, doente. Outra vez ela recebe um elogio de alguém vizinho que diz: irmã, a senhora é tão doente, mas eu só vejo a senhora cantando como se fosse um passarinho. A senhora canta, parece que a senhora não tem nada. A gente que tem saúde parece que vive reclamando, murmurando. Este é o exemplo que eu tenho. Depois que eu aceitei a Jesus, eu só fiquei menos de um ano com minha mãe. Eu vim para São Paulo. Ela faleceu e eu não pude vê-la. Mas eu levo comigo isso. Este exemplo de mulher de Deus, perseverança. E hoje o Senhor me leva a refletir sobre isso, e eu compartilho isso com vocês com muita humildade, mas querendo que esta mensagem seja uma mensagem central na vida de vocês. Vamos adorar o Senhor. Eu vou orar no final, mas a palavra liberta. E hoje a nossa libertação está em assumirmos de vez a nossa posição em Cristo, em pararmos de ficar oscilando, em pararmos de ficar balançando na corda. Hoje eu estou firme, hoje eu não estou. Como é que você está? Mais ou menos. Depende de quê? De você ser rico? Depende de quê? De você ter tudo que você quer? É isso? Deus não é o nosso capacho. Deus não é aquele gênio. Até o gênio da mentira, da lâmpada mágica, só dava 3 pedidos. Deus nos dá tantos pedidos quando nós nem merecemos. Se você entende que não está seguindo a Jesus como deveria, e você entende que precisa se arrepender, ter uma mudança na sua vida, entendeu a mensagem e sabe que existe uma condenação para aqueles que não forem fiéis a Deus, não é que vai ser condenado, já está condenado, e somente serão salvos aqueles que estiverem em Cristo Jesus, aqueles que estiverem seguindo a Jesus.
E se você está seguindo a Jesus, mas não com um coração completo, você, no teu coração, se arrependa hoje. Se quebrante diante de Deus. Mude o seu pensamento em relação ao mundo e venha para Deus. Passe a seguir a Jesus. Passe a ser fiel a Jesus. Passe a obedecer a Jesus. Renuncie o pecado. Renuncie aquilo que não agrada a Deus. Abandone aquilo que o mundo oferece. Pode parecer bom para a carne, mas destrói a alma, destrói o espírito. Se quebrante você e Deus aí. Humilhe-se e fale: Senhor, eu quero te servir. Eu vou te servir, me ajuda. Eu vou te seguir, te obedecer, te amar. Mesmo que eu seja tentado, mesmo que eu tenha até fraquezas, mas eu me levantarei. Eu continuarei. Eu manterei os meus olhos e a minha vida em Ti. Então faça isso agora para nós terminarmos. Querido Deus, nos humilhamos diante de Ti nesta manhã. Reconhecemos que somos fracos e frágeis. Reconhecemos que necessitamos de Ti, Senhor, para nos mantermos fiéis. Abrimos os nossos corações nesta manhã, diante da Tua mensagem. Nos arrependemos, determinamos agora mudar os nossos pensamentos. Pensamentos que nos seduzem para parar a nossa caminhada contigo. Nos afirmamos novamente na nossa fé em Ti, Senhor. Declaramos que Tu és o nosso Senhor. Declaramos e afirmamos que queremos e vamos continuar Te seguindo. Que não deixaremos que as coisas deste mundo nos afastem de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor, e quebranta-os segundo a Tua palavra. Gera em nós um arrependimento genuíno, verdadeiro e perseverante, Senhor, todos os dias. Todos os dias sairemos por aquelas portas e seremos tentados como Jesus foi. Seremos, Senhor, ó Pai, muitas vezes confrontados como Jesus foi. Mas com os nossos olhos em Cristo nos manteremos firmes. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso socorro, bem presente nas horas das dificuldades. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.